E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Bem-vindos ao podcast A Bíblia e a Ciência. Esse é o podcast número 3. Se você não assistiu os anteriores, assista. Um podcast que insiste em afirmar que a Bíblia tem autoridade científica para interpretar a ciência. Olha só, você tem ouvido por aí que a Bíblia é um livro de mitos, de inverdades, e que a boa ciência naturalista do Big Bang, da evolução de Darwin, essa sim tem autoridade para interpretar a palavra. E quando lemos Gênesis 1, 2 e 3, por exemplo, que vemos ali o Big Bang, que vemos ali a evolução. Mas será? Não, esse podcast já está mostrará nesse episódio, continuará nos próximos mostrando que é o contrário. Não devemos nos guiar por ciência de homens. Maldito homem que confia no homem. Mas devemos nos guiar pela autoridade da palavra de Deus. Ela não é um livro de ciência, mas contém grandes verdades científicas. O presente é a chave para o passado? Não, é o passado descrito por quem guiou o passado. Por quem agiu no passado, o nosso grande Deus, revelado na palavra, que é a chave do presente. Sobre nossas origens, temos que ter a palavra de Deus como a nossa referência. Essa é a mensagem central do podcast A Bíblia e a Ciência. E nesse podcast número 3, falaremos sobre uma outra grande verdade da Bíblia, sobre o sanitarismo. E o título é esse: Moisés, o pai do sanitarismo. No podcast número 2, falamos sobre Semmelweis, que é considerado pela ciência o pai do sanitarismo. Mas falamos de um grande problema que aconteceu com ele. Ele foi demitido do hospital que trabalhava. Ele, na realidade, morreu quase que louco num hospício, porque não conseguiu provar a sua tese de que lavar as mãos salvava vidas. Não conseguiu provar a sua tese. Bastaria ele ter lido a palavra de Deus, invocado a autoridade científica da Bíblia, mas sem evidências científicas que só vieram com Pasteur mais tarde. Semmelweis morreu louco, desprezado pela sociedade. Hoje sabemos que a sua tese é verdadeira pela ciência, mas primeiro pela palavra, que já tinha sido escrito séculos e séculos e séculos antes de Semmelweis, antes do problema no hospital da Áustria. Mas, então, quem seria o pai do sanitarismo? O pai do sanitarismo é Moisés. É simples. Lemos os primeiros livros da palavra de Deus e encontramos em Levíticos, Deuteronômio, grandes instruções sanitárias. O povo judeu é de longe na sua época, o povo mais cuidadoso com o sanitarismo, o mais asseado de todos eles. E por quê? Por causa das instruções de sanitarismo embutidas ou anunciadas pela Bíblia. Olha só, que autoridade científica magnífica da palavra de Deus, antecipando problemas que só percebemos depois com a descoberta do microscópio, com a descoberta dos micro-organismos, das bactérias e dos vírus. A Bíblia antecipando grandes verdades científicas que a ciência só foi descobrir séculos e séculos e séculos depois. Então, o que acontecia com o povo judeu? Ele era, por exemplo, aconselhado a: tocou um cadáver, tome um banho, lave-se.
Alguém está doente com uma doença infecciosa? Isole. Então, a quarentena que vimos nesse tempo de pandemia foi uma invenção moderna da ciência? Muitos disseram, estamos falando em nome da ciência, ciência, ciência. Não, o isolamento social de doentes infectados, não de toda a população, obviamente, mas dos que estão infectados, já era anunciado por Moisés na palavra de Deus, nos primeiros livros da palavra de Deus, Levíticos, Deuteronômio, a lepra e outras doenças infecciosas. Isole o doente. Todo o tratamento de esgotos, a Bíblia já falava, dava instrução sobre os dejetos humanos. Magnífico. Olha, se um doente cuspisse numa pessoa, Levíticos 15:11 dizia, banhe-se. Não só lave a região, mas tome um banho. O judeu tomava um banho pelo menos uma vez por semana. Nós temos povos, não é, que não tem costume de tomar banho. Os judeus sabemos que tomavam banho, continua assim. Mas agora, por quê? Porque ele tinha que se purificar na véspera do sábado. Que coisa incrível, não é? A gente verificar as grandes verdades científicas que a palavra de Deus anuncia. Moisés com o sanitarismo. Magnífico. Moisés também anunciou que a vida da carne está no sangue. Uma grande, grande verdade científica da Bíblia que discutiremos no próximo podcast. Será que a ciência sabia desde o início que a vida estava no sangue? Não, muito pelo contrário. Muitos na ciência já entenderam que, na realidade, a pessoa ficava doente porque o sangue se tornava venenoso e você precisaria eliminar esse sangue. E a sangria, então, se tornou um procedimento médico. Se tivessem lido a palavra de Deus, se tivessem utilizado a palavra de Deus como guia de interpretação da ciência, já teriam percebido que o sangue é vida, não é morte. Então, olha, o estudo meticuloso dos escritos de Moisés revela conceitos médicos e princípios sanitários muito avançados, muito mais avançados de que qualquer outro povo, e que prevalecem até os dias de hoje. Praticamente todos os procedimentos sanitários que utilizamos hoje decorrem dos procedimentos descritos por Moisés, o pai do sanitarismo. Como pode um homem como Moisés ter todo esse conhecimento, descrever, inclusive, olha, tocou um cadáver humano ou de animal, você está contaminado. A Bíblia não descreve o quê, mas descreve claramente os procedimentos para você evitar a contaminação com micróbios e bactérias. O isolamento social. Olha, a cirurgia moderna, nós vemos em Adão na Bíblia também, nos primeiros livros, que quando Deus foi retirar uma das costelas, Adão adormeceu. Então, um dos grandes princípios da cirurgia moderna, a anestesia, para que essa primeira cirurgia descrita na Bíblia, anestesia, pudesse ser implementada. Então, nós percebemos claramente, em Levíticos 11 e Deuteronômio, inclusive, há conselhos sobre a nossa alimentação, que falaremos no próximo podcast. A Bíblia com autoridade para interpretar a ciência. E o pai do sanitarismo, Moisés, nos seus 5 primeiros livros. Acompanhe-nos, então, nos próximos podcasts com grandes verdades como essa da Palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente.
Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Covalpress, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.